Sejam todos bem-vindos na nossa aula de hoje. Hoje iremos trabalhar com o assunto ondulatória. A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas. A onda é qualquer perturbação periódica que se propaga em um meio material. É importante vocês saberem que a onda ela transporta somente energia e ela não envolve o transporte da matéria. Vejamos um exemplo. Aqui nesse exemplo nós temos um objeto que ele está oscilando para cima e para baixo. Ele não vai na mesma direção da onda. Por isso, porque ele é feito de matéria e acabamos de ver que a onda ela não propaga matéria, e sim ela só propaga energia. É muito importante vocês saberem que a ondulatória ela faz parte do nosso cotidiano. Nós temos alguns exemplos de onda: ondas mecânicas, ondas sonoras, ondas luminosas, ondas de corda, de rádio e eletromagnéticas. Graças a ela, temos vários aparelhos que utilizamos no nosso cotidiano, como por exemplo, a televisão, o celular, o micro-ondas, raio-x, o GPS, os satélites, as ultrassons e muitos outros. O exemplo mais simples de uma onda é aquela que ocorre quando jogamos uma pedra em um lago tranquilo, onde no ponto que foi atingido pela pedra, ela sofre uma pequena perturbação, o qual ela recebe uma certa quantidade de energia mecânica vindo dessa pedra, que ela vai se propagar em todas as direções do local. Mas antes de estudarmos a classificação das ondas, vamos estudar os elementos que constituem uma onda. Aqui nós temos a representação de uma onda, onde a crista é a elevação que constitui a onda, é o ponto mais alto onde ela se encontra. O vale, por exemplo, é o ponto mais baixo dessa onda. A amplitude é a distância da posição da corda em repouso, que está sendo representado pelas linhas pontilhadas, a uma crista ou a um vale. O comprimento de onda é a distância de duas cristas sucessivas ou de dois vales sucessivos. Vejamos agora a classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza de vibração. Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som, qualquer ruído que existe na nossa atmosfera, a gente só consegue escutar devido aos átomos, às moléculas que estão presentes na atmosfera. Então, esse meio material, ela traz a informação até o nosso cérebro, até os nossos ouvidos, para o nosso cérebro interpretar que sentido, qual é o som que está sendo propagado. Então, as ondas mecânicas, elas necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não exigem um meio material para se propagar. Elas se propagam tanto no vácuo, que é a ausência de matéria, de átomos. As ondas eletromagnéticas no vácuo, ela possui uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, isso quer dizer que a cada segundo, o espaço percorrido é de 300 mil quilômetros. Então, é algo que o ser humano consegue observar, não tem algo mais veloz do que a luz, tá bom? Do que essa onda eletromagnética. Por exemplo, nós temos aí a luz solar, que é uma onda eletromagnética, onde a sua energia ela atravessa o vácuo, chegando até a nossa Terra. Nós temos ainda outro exemplo de alguns aparelhos eletrônicos que utilizamos as ondas eletromagnéticas, como telefone, celular, o notebook, o rádio, dentre outros. Entre todos os elementos, a única onda visível a olho nu, ao olho humano, é a luz. Alguns estudos mostram
que os aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas podem trazer riscos à saúde humana, quando expostos com muita frequência. Vamos analisar agora o espectro eletromagnético, que mostra a frequência das radiações eletromagnéticas. O espectro, ele se estende desde as ondas de baixa frequência, que tem uma oscilação menor, que é, por exemplo, as ondas de rádio, até a maior frequência, que é as de radiação gama. Quanto menor a frequência da onda, maior será o comprimento dessa onda. Repare que apenas uma pequena faixa desse espectro é a luz visível, o qual podemos ver. Existem várias frequências diferentes dentro desse intervalo de luz. O que os nossos olhos enxergam e o nosso cérebro vai interpretar como uma cor diferente, que é a cor do arco-íris, que dizemos, que varia de menor frequência para o de maior frequência. Vejamos, por exemplo, aí nós temos o de menor frequência, o vermelho, depois a frequência ela vai sendo aumentada. Vai para o laranja, amarelo, verde, ciano, azul e o violeta. O violeta é o que possui maior frequência. Então, as frequências que estão acima ou abaixo da luz, nós não podemos ver. Outra classificação que iremos estudar agora é quanto à direção de vibração. Nós temos a longitudinal e a transversal. As ondas longitudinais são aquelas que possuem uma direção de propagação paralelas à direção de vibração da onda. Como podemos ver um exemplo de uma mola que ela está oscilando no mesmo sentido de vibração. Temos também as ondas transversais. São aquelas em que a vibração é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, com a direção de propagação da onda. Nós estamos vendo aí um exemplo de uma onda de corda, onde a direção de vibração é para cima e para baixo, e a direção de propagação, que é a oscilação da onda, é para a direita nesse caso, formando assim um ângulo de 90 graus entre elas. E por fim, temos a classificação da onda quanto à direção de propagação. Ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Vamos ver cada uma delas. A onda unidimensional, quando se propaga em apenas uma direção, em um único meio. Nós temos aí um exemplo de uma corda, onde essa vibração ela só passa na corda, então é apenas uma dimensão. A bidimensional, quando se propaga em duas dimensões. Um exemplo aí que nós temos é na superfície de um lago, onde a onda ela se propaga em uma determinada área. E por fim nós temos a tridimensional. Ela quando se propaga em 3 dimensões. O exemplo é uma pessoa gritando, falando. A gente consegue, não importa o local onde você está, mas você consegue escutá-la. Não importa a direção, porque ela é tridimensional. A luz, por exemplo, ela também é tridimensional. Boas aulas, bom estudo e até a próxima aula.